Galera, chegando mais uma vez, professor Bruno Calhau na área com uma dica importantíssima. Você sabe, né? Está aí no seu conteúdo do Enem, Antiguidade Clássica. Como na última aula batemos aquele papo sobre democracia ateniense e o mundo grego, hoje não. Hoje a nossa história é sobre Roma Antiga. E eu já vou deixar várias informações importantíssimas aqui para você. A primeira delas, qual é a parte que mais é cobrada no seu Enem? Você sabe? Então, se não sabe, já anota aí. Estamos falando de República Romana. Pense num assunto interessante de ser abordado. E, Calhau, por que ele é interessante de ser abordado? Por algumas características sensacionais. A primeira delas é na República Romana que nós vamos perceber uma característica própria. Vamos lá! Primeira característica, expansão territorial. Roma vai crescer muito. Só que vai ter um problema nesse crescimento. Ela deixa de ser uma região de minifúndios produtivos para ser uma região de latifúndios produtivos, o que vai destruir boa parte desses minifúndios. E se destrói minifúndios, a gente tem que perguntar, e para onde foram essas pessoas? Gente, infelizmente elas acabaram caindo em um processo de pirâmide social. E nessa pirâmide social, pega a visão aqui com o velhinho, ó. Só existem 4 classes sociais muito bem distribuídas na sua Roma Antiga. Viu a pirâmide? Olha aqui comigo, ó. Aqui no topo da pirâmide nós temos os patrícios. Cadê? Como é que eu vou lembrar disso? Ai, patricinha ordinária. Viu lá, ó? Patricinha. Primeira classe, a classe das elites. Pessoal do sanguinho azul. Quando você olha para a base daquela pirâmide, aqui embaixo, quem é que faz a coisa acontecer? Quem é que se lasca de fato? Aí você vai ter que lembrar de escravo. Mas fica ligado, caralho. Fica ligado. Eu tô falando de uma escravidão por dívida ou uma escravidão por captura. Não tem escravidão por questão racial. Fica ligado. Besouro aqui, ó, com o velho. Só que quando eu subir um pouquinho nessa pirâmide, eu vou chegar nos plebeus. E essa daqui já vale o seu vídeo. Plebeu pode ser rico, plebeu pode ser classe média e plebeu pode ser pobre. Você sabia disso? Plebeu é um homem livre, sem títulos de nobreza. Por isso que ele não é um patrício. Mas, existe uma última classe. E essa classe é aquela classe. Qual é a nossa relação, B? Conta aí, B, a minha relação com você. E você está dizendo, vixe, professor, lá ele. Então, bora. No meio desse lá ele, existe uma relação entre eu e vocês. E o que está acontecendo entre eu e vocês é uma troca. E o pior é que você está falando lá ele de novo. Você está me dando algo. E você está recebendo. E você está me dando algo. Eu estou dizendo obrigado. A gente também está recebendo. Então, você é meu cliente. Patrícios, clientes, plebeus e escravos. A dica hoje, classes sociais e avanço sobre o que nós vamos chamar na frente de política de pão e circo. Pega a dica do mestre, te aguardo na próxima. Valeu!